Deuteronômio 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto, na Arabá defronte de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. No ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhes mandara por seu intermédio, depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-vos, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeças sobre vós. Então me respondestes: Bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, por oficiais, segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo. De o mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil demais, a trareis a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devíeis fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e, de volta, nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles e, subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: Não vos atemorizeis e não tenhais medo deles.
O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo que tem feito por vós, diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós no caminho, de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar o lugar onde devieis acampar e para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: Igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão, a eles a darei e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes, cada um, dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor: Dize-lhes: Não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes à ordem do Senhor e, agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e, perseguindo-vos como fazem as abelhas, os destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor. Mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: Basta de rodeardes este monte. Virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: Haveis de passar pelo território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra nem sequer o que pisar a planta de um pé. Porquanto a Esaú dei o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo. Nada te ha faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da Arabá de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te darei da sua terra por herança. Porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam Emins. Outrora, os Oreus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Passamos, pois, o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos, desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara.
também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Ora, sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: Hoje passarás por Ar, o limite de Moabe, e quando chegares defronte dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por herança, porquanto aos filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os amonitas lhe chamam Zanzumins, povo grande e numeroso, e alto como os anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas. E estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu os Oreus. E os filhos de Esaú, havendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então, do deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água, para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito, e lhe fizera obstinado o coração, para to entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, comecei a entregar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Então Sion nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado, desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e desde a cidade que está no vale até Gileade, nenhuma cidade houve tão alta que de nós escapasse. Tudo o Senhor nosso Deus nos-lo entregou. Somente a terra dos amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus fez. Depois nos viramos e subimos pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque tu entreguei nas mãos a ele e a todo o seu povo e a sua terra. E farás a ele como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Assim o Senhor nosso Deus nos entregou nas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã, cidades estas todas fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E destruímo-las totalmente, como fizéramos a Sion, rei de Hesbom, fazendo perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos. Mas todo o gado e o despojo das cidades, tomamo-los por presa para nós. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon.
Ao Hermon, os sidônios chamam Sirion, e os amorreus chamam-lhe Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo côvado em uso. Naquele tempo, pois, tomamos essa terra por possessão, desde Aroer, que está junto do vale do Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Nibenitas e Gaditas. E dei à meia tribo de Manassés o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe, com todo o Bazã. O mesmo se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Resuritas e dos Maacatitas, e lhes chamou, inclusive o Bazã, pelo seu nome, Avote Jair, até hoje. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale do Arnon, tanto o meio do vale como a sua borda, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos Amonitas, como também a Arabá, com o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga para o oriente. No mesmo tempo também vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuirdes. Vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossos pequeninos e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu estás passando. Não tenhais medo deles, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por nós. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois, que Deus há no céu ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume do Pisga e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale de Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: Esta grande nação é deveras povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós?
Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte. E o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas, e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma. Tão somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estáis passando para possuirdes. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje o sois. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nesta terra, não poderei passar o Jordão. Porém vós o passareis, e possuireis essa boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando, pois, tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, bem cedo perecereis da terra que, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste e ainda ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez a teu favor o Senhor teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele.
Do céu te fez ouvir a sua voz, para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E, porquanto amou a teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desapossar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida que involuntariamente tivesse matado o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, para que, refugiando-se numa destas cidades, vivesse. A Bézer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, a Ramote, em Gileade, para os Paditas, e a Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito, além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram, depois que saíram do Egito. Pois tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, para o nascente. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, para o oriente, até o mar da Arabá, pelas faldas de 5. Chamou, pois, Moisés a todo Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor. Porque tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo ele: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem assim como tu. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.
Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz. E nada acrescentou. E escreveu-as em 2 tábuas de pedra que ele me deu. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, viestes ter comigo, mesmo todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo. Agora, pois, porque havemos de morrer, este grande fogo nos consumirá. Se ainda mais ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Porque quem há de toda a carne, que tem ouvido a voz do Deus vivente a falar do meio do fogo, como nós a ouvimos, e ainda continue vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus falar, e tu nos dirás tudo o que ele te disser. Assim o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, disse-me: Eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram. Falaram bem em tudo quanto disseram. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, voltai às vossas tendas. Tu, porém, deixa-te ficar aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e preceitos que tu lhe has de ensinar, para que eles os cumpram na terra que eu lhes dou para possuírem. Olhai, pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temerás ao Senhor teu Deus, e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho:
éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou de lá. E, aos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Mas nos tirou de lá para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais. Pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como Ele 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver entregue e as ferires, totalmente as destruirás. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Não contrairás com elas matrimônios. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois fariam teus filhos desviarem-se de mim para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Mas assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus azerins, e queimareis a fogo as suas imagens esculpidas. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo. Mas, porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o odeiam para os destruir. Não será remisso para quem o odeia, diretamente lhe retribuirá. Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno para os cumprires. Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas e as crias dos teus rebanhos, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor desviará de ti toda enfermidade. Não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. No entanto, as porás sobre todos os que te odiarem. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terás medo, antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, e dos sinais, e das maravilhas, e da mão forte, e do braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos, diante dos quais tu temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os restantes que se tiverem escondido de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora de diante de ti, pouco a pouco, estas nações. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor as entregará a ti e lhes infligirá uma grande derrota, até que sejam destruídas.
Também os seus reis te entregará nas tuas mãos, e farás desaparecer o nome deles de debaixo do céu. Nenhum te poderá resistir até que os tenhas destruído. As imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que estão sobre elas, nem deles te apropriarás, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor. 9. Ouve, ó Israel, hoje tu vais passar o Jordão para entrares, para desapossares nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conhecestes e dos quais tens ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa adiante de ti como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. E tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para a possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti.
Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Lembra-te e não te esqueças de como provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira o Senhor, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição. Disse-me ainda o Senhor: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que eu destrua e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas 2 mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós um bezerro de fundição. Depressa vos tinhais desviado do caminho que o Senhor vos ordenara. Peguei então das 2 tábuas e, arrojando-as das minhas mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós para vos destruir. Porém ainda essa vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Igualmente em Tabera, e em Massá, e em Quibrote Atavá, provocastes a ira o Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim me prostrei perante o Senhor. 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos. Orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhes prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo, a sua herança, que tiraste com a sua grande força e com teu braço os 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos.
Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. E o Senhor as deu a mim. Virei-me, pois, desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Ora, partiram os filhos de Israel de Berote Bene Jacã para Mosera. Ali faleceu Arão e foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudigoda, e de Gudigoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do pacto do Senhor, para estar diante do Senhor, servindo-o e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Também, como antes, eu estive no monte 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez. O Senhor não te quis destruir. Antes disse-me o Senhor: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo. Eles entrarão e possuirão a terra que com juramento prometi a seus pais lhes daria. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem? Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e escolheu a sua descendência depois deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te fez, em número como as estrelas do céu. 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus preceitos e os seus mandamentos, por todos os dias. Considerai hoje, pois não falo com vossos filhos, que não conheceram, nem viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. O que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, como fez passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. O que vos fez no deserto até chegardes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben. Como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e as suas tendas, e bem assim todo ser vivente que lhes pertencia, no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardareis, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis, e ocupeis a terra a que estáis passando para possuirdes, e para que prolongueis os dias nessa terra que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Pois a terra na qual estáis entrando para possuirdes não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com o vosso pé, como a uma horta. Mas a terra a que estáis passando para a possuirdes é terra de montes e de vales. Da chuva do céu bebe as águas. Terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano.
E há de ser que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atá-las eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. E ensiná-las eis a vossos filhos, falando delas sentados em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. E escrevê-las eis nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, com juramento, prometeu dar a vossos pais, enquanto o céu cobrir a terra. Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que eu vos ordeno, se amardes ao Senhor vosso Deus, e andardes em todos os seus caminhos, e a Ele vos apegardes, também o Senhor lançará fora de diante de vós todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano, e do rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá o medo e o terror de vós sobre toda a terra que pisardes, assim como vos disse. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Ora, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, atrás do caminho do pôr-do-sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá defronte de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Porque estáis a passar o Jordão para entrardes a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em observar todos os estatutos e os preceitos que eu hoje vos dou. São estes os estatutos e os preceitos que tereis cuidado em observar na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis a fogo os seus azerins, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e as vossas casas, em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem lhe parece aos olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, Ele vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar trareis tudo o que eu vos ordeno.
os vossos holocaustos e sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e tudo o que de melhor oferecerdes ao Senhor em cumprimento dos votos que fizerdes. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, bem como o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar que vires. Mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Todavia, conforme todo o teu desejo, poderás degolar e comer carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela, como da gazela e do veado. Tão somente não comerás do sangue. Sobre a terra o derramarás como água. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, e bem assim o levita que está dentre das tuas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a mão. Guarda-te que não desampares o levita por todos os dias que viveres na tua terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te prometeu, e tu disseres: comerei carne, porquanto tens desejo de comer carne, conforme todo o teu desejo poderás comê-la. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer dentro das tuas portas, conforme todo o teu desejo. Como se come a gazela e o veado, assim comerás dessas carnes. O imundo e o limpo igualmente comerão delas. Tão somente guarda-te de comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás, sobre a terra o derramarás como água. Não o comerás para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Somente tomarás as coisas santas que tiveres e as tuas ofertas votivas, e irás ao lugar que o Senhor escolher. Oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações aonde estás entrando para as possuir, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te para que não te enlaces para as seguires, depois que elas forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: de que modo serviam estas nações os seus deuses? Pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele detesta, fizeram elas para com seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimam no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. 13. Se se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A ele servireis, e a ele vos apegareis. E aquele profeta ou aquele sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis.
Assim exterminareis o mal do meio de vós. Quando teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois procurou apartar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Todo Israel o ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar semelhante iniquidade no meio de ti. Se, a respeito de alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer: uns homens, filhos de Belial, saindo do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste. Então inquirirás e investigarás, perguntando com diligência. E se for verdade, se for certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça. E a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo. Nunca mais será edificada. Não se te pegará às mãos nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique. Como jurou a teus pais, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor. 14. Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, o cabrito montês, a cabra montesa, o antílope, o óryx e a ovelha montesa. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, dividida em duas, e que rumina, esse podereis comer. Porém, dos que ruminam, ou que têm a unha fendida, não podereis comer os seguintes: o camelo, a lebre e o quero-grilo, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto podereis comer de tudo o que há nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas podereis comer. Mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas não comereis. Imundo vos será. De todas as aves limpas podereis comer. Mas estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão, o milhafre, segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todos os insetos alados vos serão imundos, não se comerão. De todas as aves limpas podereis comer. Não comerás nenhum animal que tenha morrido por si. Ao peregrino que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao estrangeiro, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas.
para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás, tu e a tua casa. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano, e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. E este é o modo da remissão: todo credor remitirá o que tiver emprestado ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro poderás exigi-lo. Mas o que é teu e estiver em poder de teu irmão, a tua mão o remitirá. Contudo, não haverá entre ti pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todo este mandamento que eu hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás a tua mão, e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo no que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que eu te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Se te for vendido um teu irmão hebreu ou irmã hebreia, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o libertarás. E, quando o libertares, não o deixarás ir de mãos vazias. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar. Conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, te darás. Pois lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Pelo que eu hoje te ordeno isso. Mas se ele te disser: não sairei de junto de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre. E também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos de teres de libertá-lo, pois 6 anos te prestou serviço, equivalente ao dobro do salário do mercenário. E o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, santificarás ao Senhor teu Deus. Como o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Mas se nele houver algum defeito, como se for coxo, ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás. O imundo e o limpo igualmente o comerão, como o da gazela ou do veado. Somente do seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás. 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus.
Porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus tirou-te do Egito. Então, das ovelhas e das vacas, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado. Por 7 dias comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. O fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Depois, pela manhã, voltarás e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá assembléia solene ao Senhor teu Deus. Nele nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás. Desde o dia em que começares a meter a foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te regozijarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o peregrino, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Também te lembrarás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te regozijarás, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantarás nenhuma árvore como a azera ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres, nem levantarás para ti coluna, coisas que o Senhor teu Deus te 17. Ao Senhor teu Deus não sacrificarás boi ou ovelha em que haja defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os, a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, ou que não ordenei, e isso te for denunciado, e ouvires, então o inquirirás bem. E eis que, sendo realmente verdade que se fez tal abominação em Israel, então levarás às tuas portas o homem ou a mulher que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Pela boca de 2 ou de 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, pela boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se alguma causa te for difícil demais em juízo,
entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, tornando-se motivo de controvérsia nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver nesses dias, e inquirirás, e eles te anunciarão a sentença do juízo. Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o teor da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que pronunciarem. Farás da palavra que te disserem, não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, assumirá de Israel o mal. E todo o povo, ouvindo isso, temerá e nunca mais se ensoberbecerá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e, nela habitando, disseres: porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão em redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, o exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel.